Hoje a direita, como um todo, tô falando fora do Brasil, ela embarcou num cinismo, num monumental cinismo, em jogos de poder bem escancarados. Então o que está acontecendo, por exemplo, nessa relação Putin e Trump, tá? E a forma como isso está acontecendo, essa forma como os Estados Unidos está revertendo o papel dele global e histórico, né? Os Estados Unidos como defensor, vamos dizer, de um mundo globalizado, liberal, né? A ideia de democracia com sistema econômico, de capitalismo, mercado e tal. Isso se alterar do nada, abandonar os aliados do nada, sair fazendo, vamos dizer, um jogo de cartas marcadas com o Putin em muitos termos, fazer o que está fazendo com a Ucrânia. Tudo isso é um cavalo de pau muito grande que está sendo dado, e é um cavalo de pau que vai comprando discursos por conveniência e que não esconde que está sendo cínico e usando o discurso de conveniência. A gente está vendo a repercussão disso aqui, né? Quando vocês estão vendo, basicamente assim, vários influenciadores bolsonaristas que tinham a bandeira da Ucrânia no nome, eles agora são pró-Rússia. Você tá vendo aquele porquinho da Índia, aquele sujeito rosado patético, o Leandro Russo, um débil mental completo. Agora ele é um defensor do Putin, né? Ele tá lá, e agora o Zelensky do nada é o maior inimigo do mundo. Você parou pra pensar? Esses caras sequer discutiam esse tipo de assunto. Do nada entra o Trump entra, começa a aplicar nova política externa, e do nada os bolsonaristas no Brasil, não, gente, o Putin tem um ponto. Qual foi o momento de inflexão? O momento de inflexão foi o Trump começar a executar esse tipo de política e o bolsonarismo se vincular ao governo Trump como satélite deles no Brasil, que é o que esses caras são. Eles são satélite do... E até imagino que vai acontecendo. Em muitos termos, o bolsonarista, ele puxa tanto o saco do Trump, imagina que o Trump vai interferir aqui no Brasil pra ajudar o Bolsonaro, pra salvar o Bolsonaro de uma eventual prisão, que aí, né, ou pegar o Xandão, que aí eles falam, não, vamos ficar na vassalagem, vamos se humilhar da maneira mais absurda possível, porque, né, é o que nos resta, né? Nós somos vassalos do Trump. E vocês precisam entender isso. Eleger um Bolsonaro aqui no Brasil significa entregar o Brasil, não para os Estados Unidos, mas entregar o Brasil para o trumpismo. É uma das coisas mais ridículas. Se a pessoa é, no mínimo, assim, não tô nem falando um nacionalista, um patriota, tô falando assim, se um sujeito é soberanista, se o cara acredita na soberania do Brasil sobre o seu próprio território e que o Brasil tem que cuidar dos seus próprios problemas, tem que ser dono dos seus projetos e pensar em aumentar sua influência para o mundo, um cara minimamente soberanista, conceber o tipo de relação que o bolsonarismo tem com o Trump é sair quase morto. Caramba, é um cara de direita que fica ouviram, e esse cara quer fazer uma base americana no próprio solo, né? Isso é absolutamente doentio. É absolutamente doentio. Então, esse cinismo misturado com submissão gerou esse troço que é um vale tudo. Que é uma direita que, né, o que importa é a próxima eleição, é o próximo dinheiro, é o próximo truque, é a próxima desculpa que você vai utilizar, né? Vocês devem ter visto também o Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo entrou nisso, né? Nunca esperei nada. Eu sempre falei, conheço os caras do Brasil Paralelo. Eu me lembro da reunião que o Arthur deixou de vender pro Brasil Paralelo, né? O Arthur e o Nando eram os maiores vendedores do Brasil Paralelo quando o Brasil surgiu, né? E aí o Arthur queria parar de vender eles porque, em resumo, eles estavam completamente malucos já no Olavo bolsonarismo. Eles foram no gabinete do Arthur tentar convencer o Arthur a voltar. Eu tava lá esse dia e eu falei, cara, olha o que vocês estão fazendo, cara? É um governo do imbecil, tudo cheio de cagada, traiu isso e aquilo, e vocês acham que tem que ficar puxando o saco? Aí que eles responderam, mas a gente é uma empresa, né? Tipo assim, mano, né? Era isso, né? Era isso. E aí eles continuaram, eles ganharam muito dinheiro, ficaram enormes, e assinatura pra lá e pra cá, né? É um negócio assim, o que está por trás da pandemia. Teve aquele Brasil, como é que é? 64, entre armas e livros, em que basicamente eles fundamentavam a ideia do Olavo, tá? De modo a criar uma tensão assim, com militares e tal, e até com o 88, pra justificar lá na frente o discurso golpista, que é o que aquele documentário fazia. Né, tinha uma narrativa maior que passava, 64, que passava da redemocratização, que dava o tom do né, mas não é com esses militares aí, né? Que era o tom, inclusive, do que foi a tentativa de organização ideológica que os bolsonaristas fizeram para instrumentalizar as pessoas para manifestações, e que o povo deveria erguer seu líder, e isso geraria naturalmente sublevações na polícia e em setores das Forças Armadas, para que o Bolsonaro tentasse o que ele tentou no final de 2022, que foi um golpe de Estado usando as Forças Armadas, e ele não conseguiu fazer. Mas era uma das funções dos caras, além de ganhar dinheiro, e agora os caras estão nessa assim, do nada, os caras viraram russetes, né? Do nada, né? Tô olhando com muita curiosidade, né? Porque assim, aí você percebe o cinismo dessa direita. É um cinismo completo. Do nada agora o Putin é um novo herói. E a gente sabe muito bem, né? Eu não tô falando que esses caras estão recebendo dinheiro.
do Putin. Acho que eles nem precisam, né? Mas é muito engraçado que todo mundo do nada plup, virou uma chave. Muito engraçado. Do nada, assim, né? Pessoal, like na live, se inscreva no canal. Assim, Renan, já é claro que existe financiamento russo para mídias pelo mundo afora. Nítido, lógico. Já saiu relatório, acho que da CIA sobre isso, que até tinha gente no Brasil que recebia. Lógico, gente, todos os grandes grupos alt-right e de discurso nacionalista, anti-imigração, especialmente os mais ideológicos, mais crípticos, grupos até que soam meio da turma do bigodinho, grande parte deles, se não todos, tem dinheiro russo. Isso é sabido. Existe uma rede mesmo de distribuição desse tipo de ideologia e conteúdo na Europa, e eles têm uma articulação junto com o Putin. Sim, é trabalho. Assim, o Putin faz algo que é muito inteligente. Eles financiam os grupos anti-imigração, ou os grupos, vamos dizer, soberanistas aqui, né? Porque um soberanismo próprio ali da Europa, né? Enquanto do outro lado eles financiam e estimulam a imigração. Vocês devem ter visto já, né? Tem um relatório que saiu na Finlândia sobre isso, que eles ficam usando o imigrante como uma espécie de uma arma política social que eles ficam jogando nos países dos outros. Tem aqueles imigrantes que eles mandavam pro Belarus para mandar pra Polônia, ficavam lá tentando entrar na Polônia. Então ele joga o imigrante, ele financia o grupo inimigo do imigrante, e ele fica gerando tensionamento social. O que me parece, e é muito engraçado que todo mundo falava que quem fazia isso, e talvez o faça, é o George Soros. O Soros não faz os dois lados, ele joga sempre pra um lado, né? Ele atira sempre pra um lado só. O Putin não. O Putin não, assim, existe todas essas histórias e eu não duvido que eles façam esse tipo de coisa. Tô aqui colocando pra vocês em termos de política externa, porque é uma estratégia inteligente. É uma estratégia inteligente. Definitivamente é uma estratégia inteligente. Então, a gente agora tá refém, ou a gente tá agora caudatário desse tipo de jogo? Situação meio ridícula, né? Situação no mínimo ridícula. Like na live, e lembrando agora que o aplicativo Valete Plus tem uma seção gratuita. Você pode baixar o aplicativo Valete Plus de graça no Apple e no Android, com podcasts, com alguns dossiês, com alguns documentários liberados para você assistir. Link Pessoal, perdão. Não, tudo bem. O pessoal tá falando ali, a direita já queria admirar o Putin antes, mas agora com o Trump ficou autorizado. Eu acho que sim. Porque existe aquela falsa ideia da Rússia como o lar do conservadorismo, que todo mundo é muito based na Rússia. E o que não é real. A Rússia é um lugar extremamente secular, que vem de um tradicionalismo que não vive, tá? E que é um país que passa os mesmos problemas da contemporaneidade e tal, e é um país, enfim, que tem o seu projeto, e eu acho admirável que ele tenha um projeto deles e pensem como soberanos e tenham ambições maiores do que até, vamos dizer, a situação econômica momentânea deles os obrigaria a ter, né? Eles se veem como algo muito maior, eles se veem dentro de um horizonte histórico muito mais longo, tanto que quando o Putin dá exemplos sobre a história da Rússia, ele dá esses exemplos longos. Então, é um país especial, definitivamente é um país especial. Dito isso, é especial para eles, não necessariamente para os seus vizinhos, né? Os outros vizinhos não precisam estar, vamos dizer, reféns disso. Né? Só que a Rússia serve para nos lembrar que o mundo é sobre força e que você se impõe perante os outros mediante a força. Eu já falei isso em outras lives, né? A Rússia os russos são um povo que tiveram que enfrentar o que há de mais difícil, o que há de mais complicado, né? Que são esses homens vindos da estepe, os lobos da estepe, os monstros da estepe, todos aqueles cavaleiros armados e enfim, com arqueiros e atirando pra todo lado, é mongol, é huno, é turco, eles tiveram do norte, eles surgiram através de uma fusão eslava com viking. Então, o que os russos já passaram, cara, e fora Napoleão e Hitler, né? Então, o que esses caras já passaram, eles sabem que o mundo é sobre força, né? E eles nos lembram que o mundo é sobre força, porque dentro desse paradigma liberal que pinta tudo como cor-de-rosa, você esquece que, né, o mundo é sobre força. A gente esquece que os Estados Unidos garantiram por um tempo a Pax Americana através da força. Que o Macron, ele quis interferir agora nessa questão ucraniana para firmar a posição francesa e tal, sobre força.
Um cara mandou um pimba, o Arthur Improvável. Renan, explica melhor o que você quer dizer quando diz que mulheres entendem as dinâmicas de poder e que poder é esse? Status, influência, que tipo de critério elas usam? É um bom assunto pra desenvolver. Cara, Arthur, eu vou ser bem claro. As mulheres entendem hierarquias sociais de maneira muito clara. As mulheres entendem as hierarquias sociais como os homens não entendem. Tá? As mulheres sabem, até por uma questão de sobrevivência, elas sabem quais são as posições dos homens e das mulheres ao redor dela e como aquilo se situa. Porque as mulheres são hipergâmicas, até usando o termo que os caras usam aí, elas são hipergâmicas, elas precisam entender as hierarquias, até porque a forma como elas constroem os próprios relacionamentos se baseiam nisso. E não tem nada de errado nisso, tá? Dê exemplos de hierarquias sociais. Ué, se você pegar uma sala de aula, você vai saber quem é o cara que as meninas querem sair, quem é em geral é o cara popular ou o cara meio malandro, tal. Todo lugar tem uma hierarquia social. Se você vai em uma empresa, o topo da empresa, sabe? É isso, tudo tem uma hierarquia e as mulheres farejam a hierarquia muito bem. Elas entendem de maneira nata, elas são muito mais velozes do que os homens para entender e para compreender como navegar nessas hierarquias. E é algo necessário, é algo importante. Eu odeio quando criticam isso. Ah, a mulher é assim. Sim, que bom que ela é assim, né? Você não vai querer, você tem que sua irmã... não, eu vou só andar com quem, assim, com os piores homens possíveis, os menos qualificados. Sim, esse comportamento feminino ajuda a mostrar pra gente, tá, que a vida é dura, que a vida é cruel, que a vida não é legal, que a vida não é bonitinha, entendeu? E ainda bem que elas são assim. Ainda bem que elas são assim. Quem dera, né... Isso, vamos dizer, se fundisse aí do ponto de vista cultural com uma hierarquia de valores muito claro, né? Vamos lá, prosseguindo aqui, voltando então porque eu tava falando, respondi um pimba aqui meio extemporâneo. A gente tem que olhar para esse cenário global que a gente está enfrentando e entendendo as consequências disso para o Brasil, porque se a gente olhar direitinho, olhar com bastante carinho, o Brasil não está inserido em nada. Vocês pararam para pensar que o Brasil, ele sequer é um player, ele é caudatário nos dois grandes blocos que estão ali em disputa, que é o bloco chinês e o bloco do Trump. Né? Então o Brasil ele fica ali, né, olhando com o Lula, ele é caudatário da China, com o Bolsonaro ele é caudatário do Trump. Não há uma ideia de soberania, não há sequer uma influência regional. Eu acho que é muito humilhante quando a gente ouve o Milei falando assim, eu quero construir um muro entre a Argentina e o Brasil. Né? Assim, esse muro que ele fala diz tanta coisa. Porque a primeira coisa que esse muro nos diz é o seguinte, o Milei está projetando a valor presente um sucesso futuro de uma Argentina de direita, né, sob o comando dele e de sucessores dele, né, e que os imigrantes que iriam para lá seriam brasileiros à procura de emprego. Né? O que não deixa de ser verdade, né? Basta ver o que os brasileiros estão fazendo em Portugal, né? Estão indo para lá, os montes e tal, e vão pro... Então ele não quer nos receber assim. Eu nem acho que é uma decisão estúpida da parte dele. Verdade precisa ser dita, tá? Mas assim, isso nos mostra assim como a gente está pequeno diante até de um cenário, porque é óbvio que o Brasil é muito maior, muito mais importante, muito mais complexo que a Argentina. Dito isso, né, a perspectiva de sucesso futuro da Argentina está um pouco mais tangível, está mais palpável do que do Brasil. Se eu olhar para o futuro da Argentina, e se eu falar assim, se a Argentina resolver seus problemas de competitividade, olha só, se a Argentina resolve seus problemas de competitividade, eles já têm um povo educado, tá? Eles não é um país, se pegar um índice de Gini, procura o índice de Gini do Brasil e o ranking internacional Gini, de desigualdade, Brasil, vê onde o Brasil está e onde a Argentina está. A Argentina é bem menos desigual do que o Brasil. Bem menos desigual. Então resolve isso, né? É um povo menos violento, definitivamente menos desigual, tem uma formação, escolaridade maior. Se eles resolvem a produtividade, ou seja, diminui todos o tamanho do Estado, ineficiência do Estado, corrupção interna do Estado, se diminui, vamos dizer, todas as amarras para produzir, trabalhar, exportar, vender e construir, a Argentina, sim, a Argentina em pouco tempo se torna um país mais desenvolvido da América do Sul. Eu não vejo isso acontecendo no futuro do Brasil. A não ser que a gente tome medidas drásticas, porque nossos problemas são muito mais profundos que o da Argentina. Nossos problemas são muitos graus de magnitude mais profundos que os da Argentina. Então,
eles conseguem imaginar esse futuro, a gente não consegue. E aí, como as pessoas, elas fazem, elas tomam decisões e criam expectativas, trazendo para valor presente expectativas futuras, né? O Milei já está fazendo esse tipo de raciocínio. Então, como a expectativa futura sobre o Brasil, e prestem atenção no que eu estou falando, porque as coisas não são apenas o presente, como a expectativa futura sobre o Brasil, por parte dos seus próprios vizinhos, ou por parte de qualquer um que entenda de política no mundo, ela é ruim, e a expectativa futura sobre o Brasil é ruim, os vizinhos já começam a projetar uma América Latina insignificante, que o Brasil é o país mais importante daqui, mas uma América Latina em que o Brasil não é o grande protagonista. O Brasil vai ser um gigante burro se remexendo pra lá e pra cá, que é isso que a gente tá virando. A gente é um gigante burro se debatendo né? E assim, parece ser meio quase inevitável. E o fato mais maluco é o seguinte: a gente não consegue pensar numa solução. Não tem ninguém pensando em solução. Por conta do Livro Amarelo, a gente teve algumas reuniões e conversas com algumas pessoas, algumas mentes mais brilhantes em termos econômicos, em algumas outras áreas do Brasil. Nem posso citar algumas pessoas que eu conversei. E essas pessoas, por mais que elas tenham grandes soluções, grandes ideias para resolver esse problema na cabeça, elas não têm mais esperança. Elas falam assim: olha, dá para fazer isso, dá para fazer, mas vão fazer, não vão fazer. Então, o cara que sabe as soluções, o cara que tem projetos, ideias, ele fala: já tentei, já fiz com o governo isso, já falei com o governo aquilo, mas não vai. Tudo, né? Então, se os nossos melhores, se as pessoas que têm boa intenção e inteligência começam a desistir, aí começa a ficar pros piores, né? E aí tá bom demais pro pior. Tá bom demais. Bom demais. Lembrando, like na live, se inscreva no canal. Tem uns caras no chat bravos, o Renan fica falando da Argentina. Mas eu tô dando um dado da realidade. A Argentina é um país menos desigual. A Argentina é um país com escolaridade melhor. As pessoas leem na Argentina, as pessoas são mais educadas, as ruas são mais limpas. Não falo só de Buenos Aires. É um fato dado. A Argentina não é um favelão igual o Brasil, é um favelão, galera. A Argentina não é um favelão. A Argentina era uma piada há 2 anos. Sim. E não é que ela... E você entende o que eu tô querendo dizer, Riso? Não é que ela virou um paraíso, não é. As expectativas futuras sobre a Argentina, tipo, como é que esse lugar vai ser daqui 20 anos? Começam a se alterar. A autoestima se altera, as expectativas se alteram, as ambições se alteram. Como é que estão as do Brasil? Bota aqui no chat. Vocês imaginam aqui no chat... Não, eu vejo um futuro muito bom pro Brasil nos próximos 10, 20 anos. Ora, assim, se nós não implementarmos um grande projeto que altere o Brasil, as perspectivas são as piores possíveis. As piores possíveis. E não necessariamente a vida melhora nos lugares, tá? Eu tô acompanhando muito o que aconteceu com a África do Sul. Na África do Sul, haviam grandes expectativas sobre a África do Sul, especialmente quando acaba o apartheid, entra o Mandela, há uma pacificação geral, houve um prêmio Nobel para representantes, vamos dizer, tanto dos negros quanto dos brancos. Eu esqueci o nome do cara com o sobrenome holandês que ganhou o prêmio Nobel junto. A África do Sul como tipo um Brasil ali no sul da África, né? Capaz de se tornar o país mais desenvolvido da África, eles já vinham de uma base boa. Pois bem, cara, uma série de governos corruptos que vem dos anos 90 para cá, tá tornando a África do Sul uma tranqueira, e já ela tá pior do que os vizinhos, ela vai ser mais um país sem governo, perdido na África. Então nada nos diz que as coisas tendem sempre a melhorar. Não é assim. Naturalmente a tecnologia gerada em outros países impacta os países de terceiro mundo, ou seja, aqui no Brasil nós não geramos a tecnologia que tem, vamos dizer, do Uber, não geramos a tecnologia do Rappi, iFood, essas coisas. Não foi aqui que foi gerada a tecnologia. Mas essa tecnologia, ou seja, esse aumento de produtividade criado pela tecnologia feita em outros países, ele se irradia aqui e ele melhora, né, por extensão, a condição de vida das pessoas no terceiro mundo. Então, os remédios surgem no primeiro mundo, né, a riqueza, a tecnologia, os produtos, práticas culturais, técnicas de venda, de interrelacionamento, de construção, tudo. Isso surge e isso se irradia para o terceiro mundo e aí melhora a vida. Só que não necessariamente os arranjos políticos, econômicos e sociais melhoram nessa mesma ordem. E esses países ficam deteriorados. Assim, o caso da África do Sul está muito bizarro. Tá tendo falta de luz recorrente em várias áreas. Tipo, a infraestrutura dos caras foi diminuindo. Então, tá uma merda lá. E aí a gente volta pra nossa situação. Quem disse que a nossa situação tende a melhorar? Tudo que nós vemos acontecer no Brasil são bizarrices.
Bizarrice. Depois deem uma olhada no Alcolumbre, nos primeiros decretos que soltou no carnaval, cheio de privilégio, cheio de mamatolândia aquilo lá, cara. É uma gigantesca mamatolândia. E a gente não trata as coisas como elas têm que tratar. Porque, lembra? Igual eu falei outro dia, né? Eu sempre falo isso. No Brasil, como a gente naturaliza o absurdo, quando você vai defender as coisas como elas têm que ser, as pessoas se chocam. E elas vêm contra você. Quando eu comecei a apresentar essa briga coroa pra vocês aqui na live, é que eu tô falando do coração. Essa live aqui, eu posso falar tranquilamente, ela é o coração irradiador de uma série de lutas, fenômenos, tá? A nossa livezinha, ela é importante. E a gente começa a falar, um país que pega o filho do Marcinho VP e põe num pedestal e do lado, esse país tá completamente doente. Ah, não, Renan, vamos ouvir o trapzinho. Ai, separa. Hoje já tá no... Não era pra ser polêmico. Qualquer cidadão comum devia falar, nossa, esse Oruan tem que estar preso. Não, Marcinho VP tá vivo? Como é que esse cara tá vivo ainda? A gente esquece isso. As pessoas não dão bola, as pessoas vão naturalizando. Você naturaliza o absurdo no Brasil.